A morte é a única certeza da vida. Por mais que tentemos negá-la, por mais que tentemos afastar a ideia da morte do nosso pensamento, ela está sempre presente, principalmente quando nos deparamos com o falecimento de entes queridos, até quando nos deparamos com a enfermidade, porque existem diferentes, diferentes tipos de enfermidades, mas as mais dolorosas são justamente aquelas que são mais lentas, como câncer, como alguma outra enfermidade, como a própria AIDS, dependendo do caso, que vai matando a pessoa aos poucos. Então essa é a morte mais dolorosa, tanto para quem fica quanto para quem vai. E é claro que para quem fica, a pior morte é assassinato, acidente, porque de repente a pessoa está aqui do seu lado, conversando, rindo, aí de uma hora para outra ela é levada de nós, ela é levada do nosso convívio por meio de um crime, por meio de um acidente de trânsito. Mas de qualquer forma a morte ela mexe muito conosco, assim como a enfermidade. Tanto que o assunto do vídeo de hoje é esse. E é um assunto delicado, um assunto que mexe muito com a emoção das pessoas. Muitas pessoas nesse momento já devem estar chorando ao assistir esses primeiros minutos desse vídeo, mas eu gostaria de falar para vocês que a morte não é o fim de tudo. É claro que nossos primeiros pais, Adão e Eva, começaram tudo quando desobedeceram a Deus, quando se deixaram enganar pelo diabo e comeram do fruto proibido e permitiram que a morte entrasse no mundo. Mas por meio de Jesus Cristo, que foi mandado por Deus para morrer em nosso lugar, a morte que deveria ser nossa, nós temos a oportunidade de vivermos eternamente ao lado de Deus, né, nos céus, nas mansões celestiais. E muitas pessoas, quando estão sensibilizadas por causa do assunto, por causa da saudade, por causa da carência afetiva, elas recorrem a meios, a subterfúgios para tentar um novo contato com essas pessoas. Mas os mortos, eles podem entrar em contato com os vivos ou não? Que existe vida após a morte, nós sabemos, mas os mortos, eles têm como entrar em contato com os vivos? A Bíblia diz que não. Isso não é possível. E existem dois textos bíblicos que comprovam isso. Um deles é o chamado a parábola do rico e de Lázaro, que apesar de ser uma parábola, ela mostra como é a situação das pessoas que estão no mundo dos mortos, tanto as que morreram sem Cristo quanto as que morreram fiéis a Deus e crendo na promessa, no que Jesus Cristo disse e na promessa do Messias também, porque no Antigo Testamento as pessoas morriam e quando criam na promessa do Messias, quando permaneciam fiéis a Deus, elas também tinham a eternidade garantida, mesmo muito antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, nascer, entregar a sua vida por nós. Mas e a condição dos vivos e dos mortos? Como é que fica? Vejamos aqui a parábola do rico e Lázaro, está em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestido de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus... Bom, aí você vê lá o texto que... Esse aqui ficou bem na frente. Que recebeste os teus bens enquanto viveste, tal. Hoje ele é beneficiado, tal, e tu atormentado. E além disso está posto o grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E o final do texto diz assim:
E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, a perdeciam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque eu acredito que as parábolas de Jesus, na verdade, são situações reais que ocorreram ao longo da história, que Jesus transformou em parábolas para ensinar, para passar lições aos seus discípulos. Mas isso é outro assunto. Então esse texto mostra que os vivos e os mortos não têm como entrar em contato, que os mortos não têm como entrar em contato com os vivos, e vice-versa. E outro texto que enfatiza bem isso é o de Hebreus, capítulo 9. Aliás, se você quiser saber bastante sobre o plano de salvação, além da carta de Paulo aos Romanos, leia a carta aos Hebreus, porque explica detalhadamente o plano de salvação em Jesus Cristo. Aqui diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E então como os mortos não podem entrar em contato com os vivos, então como é que a pessoa vai lá num centro espírita e consegue se comunicar com alguém? Eu recomendo que você leia um livro. Eu não estou com o livro no momento, porque eu emprestei para outra pessoa. Ele está com outra pessoa, mas leia o livro Seitas e Heresias, Um Sinal dos Tempos, de Raimundo F. de Oliveira, da editora Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Eu deixarei o link na descrição do vídeo para você comprá-lo pela internet, porque ele está disponível na internet. Então, leia o capítulo sobre o Espiritismo, que você saberá exatamente o que a Bíblia diz a respeito dos mortos, da relação entre os mortos e os vivos, se os mortos podem ou não entrar em contato com os vivos. Mas, continuando com relação à morte, como é que era a morte no Antigo Testamento? Se Jesus ainda não havia no mundo, ainda não existia nesse mundo, é claro que ele existia desde a eternidade, mas Jesus ainda não estava nesse mundo, como é que as pessoas que criam em Deus, que viviam segundo a vontade de Deus, encaravam a morte? Eles encaravam a morte como o fim de tudo. Eles não sabiam o que viria depois, mas criam. Aqueles que viviam de acordo com a fé em Deus, que viviam de acordo com a vontade de Deus, eles criam na promessa do Messias. E essa fé na promessa do Messias garantia a eles a eternidade celestial, mesmo muito antes deles da vinda de Jesus Cristo, porque eles confiavam nas palavras dos patriarcas e dos profetas. E Salomão, pelo menos acredito que seja Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Porque, apesar muitas pessoas, no auge de sua arrogância, sua prepotência, de sua vaidade, não têm a menor noção de que nós estamos nesse mundo só de passagem, nós não viveremos eternamente, por mais que as pessoas queiram viver eternamente, mas isso não é possível. A eternidade só é possível ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Deus, e a eternidade sem Cristo é o lago de fogo e enxofre, o inferno, enfim. Mas muitas das pessoas só têm a noção, só têm a consciência de quanto a vida é efêmera, breve, passageira, quando estão num velório, quando estão dentro de um caixão, dentro de uma pessoa falecida. E é um texto também, e é um texto de Hebreus que mostra, novamente falando da carta dos Hebreus, que mostra como os patriarcas e os profetas criam na vida eterna. Que apesar de eles não terem vivido para ver o Messias, eles criam que eram peregrinos nesse mundo, que havia algo além da breve vida que eles viviam nesse mundo. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja,
Se nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus fez por nós, que Ele é nosso único suficiente Salvador, nós teremos garantido nosso lugar na eternidade. Portanto, se você está enfermo agora e não sabe se conseguirá viver o suficiente até terminar de assistir esse vídeo ou logo depois de assistir esse vídeo, ou mesmo se viverá, não sabe se viverá mais umas horas, dias, semanas, meses, saiba que crendo em Jesus Cristo, se você tiver sua vida fundamentada em Deus, na vontade de Deus, e se for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, você pode ficar tranquilo que você pode passar pela morte sem problema nenhum, que você terá garantido o seu lugar na eternidade. E se o seu ente querido teve essa certeza, teve essa fé, creia que você reencontrará em breve no céu. E para finalizar, gostaria de ler mais alguns textos a respeito da enfermidade e da morte, para que você tenha certeza de que, mesmo nas piores situações, como a enfermidade e até mesmo a morte, é possível ter esperança, é possível aprender lições preciosas de Deus, da palavra de Deus, aprender lições preciosas do Evangelho para o resto da sua vida. E não só para esta vida efêmera aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Vejamos o que diz aqui, João capítulo 9, versículos 2 a 3. Palavra de Jesus. Os seus discípulos de Jesus, lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui fala a respeito do cego de nascença, que havia um pensamento antigo, inclusive o livro de Jó, o livro inteirinho de Jó, versa sobre isso, de que antigamente os antigos pensavam que a enfermidade era consequência do pecado, que se a pessoa está enferma é porque tinha pecado. Mas aqui Jesus praticamente derruba por terra esse mito da enfermidade como consequência de pecado. E que a enfermidade daquele cego de nascença é para que se manifestassem as obras de Deus, para que a vontade de Deus se manifestasse. Tanto que logo depois que foi curado, o cego de nascença deu um testemunho tremendo, a ponto até de enfrentar os doutores da lei. Se você leu a sequência do texto de João 9. E na carta de João também, no capítulo 11, por ocasião da morte de Lázaro, pouco antes de ressuscitar Lázaro, Jesus conversando com Marta, uma das irmãs de Lázaro, disse o seguinte: disse-lhe Jesus, no caso a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E nós sabemos a história, Lázaro ressuscitou. Existe um texto a seguir que mostra que os fariseus tentaram matar Lázaro também, não sei se conseguiram, mas é claro que Lázaro morreu de novo, seja de morte matada, de morte morrida, mas Lázaro morreu de novo. Mas ele já teve garantido seu lugar nas mansões celestiais. Assim como Zaqueu, o mesmo Zaqueu que era publicano, coletor de impostos, que teve uma vida um tanto errada, mas assim, ele se arrependeu, ele recebeu Jesus em sua própria casa, em Jericó, uma cidade amaldiçoada, uma cidade que sempre foi amaldiçoada em todo o Antigo Testamento, mas até mesmo em Jericó é possível haver bênção, é possível haver salvação, e foi o que aconteceu com Zaqueu, e Zaqueu, após morrer, teve garantido seu lugar na eternidade, nas mansões celestiais, ao lado de Jesus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 54, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se vista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Aqui diz a respeito de como será a ressurreição para a vida eterna. Quando Jesus voltar, os anjos tocarem a trombeta, como será a ressurreição dos mortos que viveram em Cristo. E existem outros textos também, mas eu citarei esse e mais alguns também, como Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sustentar também assim todas as coisas. Se você não entender algum texto que eu estou dizendo aqui, é só você ir uma Bíblia, uma versão mais moderna, mas é praticamente, basicamente isso. É como será, como seremos ressuscitados, como após a morte nós seremos trasladados para junto de Deus, até Jesus Cristo por meio da ressurreição. E o pretexto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses mostra como ficará a situação daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Diz assim o texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, no caso que já são mortos, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, se você perdeu um ente querido recentemente, como sei de alguns casos que saíram até na internet, como filho de uma cantora gospel, que o Brasil inteiro orou por ele, até fora do Brasil oraram por ele, no fim, aprove a Deus levá-lo. Mas é como diz lá o texto de Jó: o Senhor deu, o Senhor não tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó, mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo perdido todos os filhos, mesmo arruinado, ele ainda assim glorificou a Deus. E para terminar, o texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, que mostra que apesar de nós não termos certeza do que seremos depois que deixarmos este mundo, nós temos a esperança de que estaremos ao lado de Jesus no céu. Como diz aqui, amados, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, que se o fantasma da morte, ou se a sombra da morte, o termo adequado seria esse. Se a sombra da morte passar por você, passar por sua família, até mesmo se você acha que não viverá o suficiente até o final desse ano, ou até hoje, no caso, se este for o último vídeo que você estiver assistindo na sua vida, saiba que Deus tem um lugar para você no céu. Basta você crer em Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. Então, que Deus abençoe, que a esperança em encontrar-se com Jesus no céu passe a permear a sua vida a partir de agora, e você possa viver como se fosse o último dia da sua vida, fazendo a vontade de Deus, procurando sempre aquilo que é melhor para você, porque somente Deus, por ser eterno, por nos conhecer antes de nós nascermos, sabe o que é melhor para nós. Então, que Deus abençoe. Curta esse vídeo, compartilha dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, comente aqui embaixo qual é a sua opinião a respeito do assunto, e até depois se quiser.